Olá, Miriam, boa noite, tudo bem? Olá, João, boa noite. Tudo bem e você? Tudo jóia. Vamos dar continuidade aqui no nosso bate-papo, falar mais de GR, É falar, isso aí. falar um pouco hoje das tecnologias, atuadores, sensores e Vamos lá. outros equipamentos adicionais aí, né? É isso aí. Tecnologia também é um dos itens que mais assim serve de atenção, né, para todos os nossos clientes. Então vamos dar aqui um pouquinho de dicas, esclarecer, né, o que é um sensor, o que é um atuador, enfim. Legal, legal. Ô, Miriam, já iniciando essa parte, hoje nós temos aí inúmeras empresas, né, marcas de equipamento que estão no mercado segurador aí para atender essa questão logística, né? Você tem alguma característica, para dizer alguma característica sobre um equipamento de uma determinada empresa com outro, ou são muito semelhantes? Olha, João, ótima pergunta, né? Nós temos características diferentes, sim, quando falamos da forma de atuação dessas tecnologias. Então, por exemplo, se formos falar dos rastreadores principais, elas são muito semelhantes, né? Não tem muita diferença entre os produtos. Então, nós temos grandes marcas líderes de mercado, tudo no segmento de rastreador principal. E nós Ok, temos também algumas empresas também do segmento de rastreador principal que também fazem e vendem produtos para carreta. E aí a diferença, ela é grande, porque você não tem, né, aquela interação com o motorista como tem a tecnologia principal. Então, aí nós começamos a perfeito. falar de atuações diferentes também. Você tem equipamentos que servem para recuperar uma carga. Isso depende da operação logística do segurado, depende do tipo de produto. Você pode usar as famosas iscas que nós chamamos, né? Que são dispositivos de menor tamanho e que servem justamente para você poder fazer a recuperação da carga. Elas não são para monitorar. Então, o tempo de bateria é diferente, etc. Você tem agora os imobilizadores, que não permitem que o veículo, né, que se deu o famoso bypass lá e o meliante acaba ligando o caminhão mesmo assim e funcionando. Esse imobilizador ele não permite isso, então são características diferentes, sim. Dependendo da operação, do tipo de produto, da região que se transporte, você vai fazendo essas combinações de tecnologia. Não é? Vai Quanto agregando. mais crítico, vai agregando. Quanto Ah, mais crítico, mais visado para roubo, mais itens e dispositivos você precisa ter no caminhão. legal. Então, hoje, para uma operação de transporte, vamos falar de eletrônicos, medicamentos, você tem lá equipamento principal, equipamento secundário e, se possível, mais um equipamento aí que é um imobilizador, é isso? Exatamente. Às vezes tem que pôr isca, às vezes tem que pôr veículo blindado. E quando É, falamos de blindagem ainda de caminhão, existem duas formas, né? Existe a blindagem física, literalmente, como se fosse um carro forte, ou a blindagem elétrica. Então, depende aí, João, do tipo de produto, da operação, se vai transportar à noite, você tem essas composições. Eu brinco que eu até falo, né, que gerenciamento de riscos é como se você tivesse uma malinha de ferramentas. Dependendo da operação do segurado, você abre a sua malinha e você começa a ver o que legal. tem ali à disposição que você possa auxiliar o segurado e mitigar o risco dele. Ô, Miri, tem um negócio novo aí também, que é um anti-jammer. Como que é isso? Todo mundo fala em anti-jammer, né? Hoje as ferramentas, tecnologias principais já vêm com esse dispositivo anti-jammer. Na verdade, ele não é um anti, ele detecta a influência do jammer que tenta embaralhar o O sinal. sinal. Então, entra uma onda muito forte na linha de comunicação e isso atrapalha a comunicação
entre o rastreador e a central que está fazendo o monitoramento. E É, aí eu o sei, equipamento ele detecta isso e ele entendi. gera um alarme, né? Um Dá o alerta. sinal. Dá o sinal. Exatamente. Eu sei que tem uma empresa aí, fabricante, que já está lançando o equipamento dela com essa tecnologia, né? Sim, sim, é verdade. Hoje é necessário, João. Muito em função também, porque às vezes você nem tem um ataque jammer, mas você tem uma ausência de sinal, por exemplo, né? Você passa, por exemplo, por áreas onde tem os presídios, e os presídios têm esse inibidor, né, de comunicação, e aí se o veículo Verdade. passa, ele detecta isso e atrapalha essa comunicação com a central. Então, os equipamentos, eles também evoluíram para que a tecnologia principal detecte, e até pelo tempo que se fica nessa frequência, para saber se realmente é um ataque, né, por jammer ou não, é somente por um trecho, né, e acabe não travando o caminhão, enfim, não Entendi. atrapalhe o rastreamento, né, da central Não, é na verdade. Você falou viagem. uma coisa que eu ia muito a Piracicaba, e na entrada de Piracicaba tem um presídio. É, Minto, não é Piracicaba, é Rio Claro. ai, E aí, quando a gente passava perto desse presídio, acabou o se você sinal. estivesse falando no telefone, morria. Pum, na hora. Você falou agora, eu lembrei. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, João, é importante saber, né? Porque todo mundo também fica numa piração, né? Vamos pôr tudo no caminhão. Não, não é assim. Precisa estudar a operação do segurado. Então, por exemplo, todo mundo fala, vamos colocar iscas para a operação do Rio de Janeiro. Não adianta, né? Não é que não adianta, depende, tudo depende. Se você quer colocar, se o propósito da isca for para tentar recuperar uma carga dentro do Rio de Janeiro, você está fazendo o segurado só investir dinheiro e Perfeito. não vai ter a efetividade. Se a sua preocupação, a preocupação da gerenciadora de riscos ou do gestor de riscos que está fazendo essa análise e colocando a segurança para essa viagem, ele detectar que é o trânsito até se chegar no Rio, aí faz total sentido. E Perfeito. também tem uma outra análise, João. Se o tipo de produto me permite recuperar a carga e sem precisar da PT, também é importante colocar isca. Se eu estou Perfeito. colocando isca numa operação onde, mesmo que eu recupere, eu tenha que dar PT, é melhor investir em ferramentas que não deixem o caminhão ser roubado. Entendi. Então, essa análise o gestor de risco precisa fazer. Caso contrário, é investir em tecnologias, em ferramentas, em procedimentos que não vai ter sucesso. E até cumprir uma regra de R que não, para aquela operação, naquela região, não funciona. Um exemplo, né? Não vai É funcionar. carne, carne, produto refrigerado, que vá para o Rio de Janeiro, passa na linha vermelha, tem a isca. Porque olha, você vai saber onde o caminhão tá, mas quem que vai entrar naquela Ninguém vai comunidade? conseguir recuperar. Ninguém. E falando em operações de Perfeito. carne, eu tive um evento na companhia que foi muito engraçado, né? O Ah, destino era Rio, mas foi ali perto de Frutal o evento. divisa E com Minas. é, o rastreador não teve nenhum alerta do rastreador, mas o sensor de temperatura ele deu aquela Acusou. variação e ficou por um bom tempo. E, infelizmente, a gerenciadora não estava monitorando o sensor de temperatura. Com as investigações, descobrimos que foi ali o exato momento onde o motorista entregou a carga. E ele só deu o roubo, ele só deu aqui em São Paulo, né? Então, veja como é importante a ferramenta e também o procedimento. Senão, não adianta nada. É verdade. Não adianta você ter todos esses equipamentos, essa principal, secundário, terceiro equipamento, se você não tiver a gestão de pessoas, de uma central, né? Exatamente, exatamente.
Uma coisa que vem crescendo muito também no transporte, nessa questão de R, e vem se mencionando em quase todas as apólices, é a questão do pronta resposta, né? Eu vi muito nesse mercado que a gerenciadora também ela vendia um produto de rastreamento e monitoramento, ela mencionava o pronta resposta, mas ela nunca trabalhava essa ferramenta com os clientes. Então, muitos clientes sabiam e fingia que não sabiam, Uhum. mas tinha muitos clientes que não tinham esse conhecimento. É porque é uma ferramenta que também precisa ser bem administrada, não é? O que eu comento? O pronta-resposta hoje, ele já vem associado a várias outras tecnologias, seja a tecnologia principal, da isca, do imobilizador, e a Jogador, gerenciadora também tem que ter o pronta-resposta dela. Então, perfeito, só que ela usa o dela para aquelas operações em que não tem nada, às vezes você tem só um monitoramento. Perfeito? Você não tem o da isca, você não tem o mobilizador. Então, ela tem lá o pronta-resposta dela para poder utilizá-la. Só que o pronta-resposta você precisa utilizar de uma maneira sábia. E a maioria dos operadores nas centrais de gerenciamento de riscos, às vezes não tem experiência ou acaba acionando pronta resposta de uma maneira inadvertida. O que eu quero dizer com isso? O que você precisa acionar o pronta resposta é quando você tem eventos conjugados. O que é isso, Miriam? e que Exemplo. é isso, Miriam? Sabia que você faria essa pergunta. O que são eventos conjugados, João? Quando você tem, por exemplo, um desvio de rota com perda de sinal. Quando você tem. O motorista ele não pressiona mais o botão de pânico porque ele tem medo, né? Então, se Certo. você tem uma parada indevida com painel, parada indevida com porta do passageiro, perda de sinal com desengate, esses eventos conjugados que são características de roubo, pode acionar o pronta-resposta direto, porque o veículo está sendo, o motorista está sendo abordado. Agora, Perfeito. acionar o pronta-resposta só porque não conseguiu falar com o motorista, não deve fazer isso. E as gerenciadoras de risco, talvez com receio das seguradoras os cobrarem também, eles começam a acionar o pronta-resposta para qualquer evento, qualquer tipo de evento. E aí isso encarece para a operação, porque quem tem que pagar é o segurado, é o cliente. Perfeito. Então, eu comento e eu coloco, inclusive, eu exijo que se coloque no PGR. A gerenciadora de riscos, ela precisa ter autonomia para acionar o pronta-resposta em casos de eventos conjugados. Fora disso, é tentar contato com o motorista, é ligar no posto, é ligar para a transportadora tentar contato, fez todos os procedimentos, ainda assim não conseguiu, aciona o pronta-resposta. E o acionamento do pronta-resposta, dependendo do tempo, eu já tive um sinistro onde a gerenciadora levou 15 horas para acionar o pronta-resposta. Não E nem adianta. precisaria, né? Nem precisaria com tanto tempo assim. Então, o acionamento do pronta-resposta, ele precisa vir com uma série de procedimentos, até para a gerenciadora não ser questionada depois, né? E isso eu digo também, e é importante, centrais próprias também terem e agirem com o mesmo procedimento, né? Perfeito. Central própria, porque ela está cuidando, ela é uma mini gerenciadora de riscos. Ela também vai ter que comprovar à seguradora de que ela executou todos os procedimentos. Então, Certo. pronta resposta é uma das ferramentas de gerenciamento de riscos, mas precisa ser bem avaliada ao ser acionado. Isso é legal. Tem algumas seguradoras que deixam bem claro lá que o pronto-resposta tem que ser nos primeiros 15 minutos, quando tem essa questão de sinal, alerta, de, É isso de aí. imediato. Porque É isso senão aí. depois não adianta atuar. Não adianta atuar. Que esses 15 minutos são para os eventos conjugados. Tem que acionar Sim, direto. tem que acionar.
E não é um Ah, não, pronta-resposta. Você tem que não, é acionar vários para fazer um cerco, né? Um isso raio. aí, no raio. Exatamente. Para Agora, frente, para trás, para o lado, por onde exatamente. for. Onde tem rota de fuga, possibilidade de rota de fuga, você aciona vários prestadores, ou o mesmo prestador que tenha bases em várias cidades. E então, fora disso, tem lá o procedimento da própria gerenciadora, que demora uns 15, 20 minutos, e depois você parte para o acionamento do pronta resposta. Mas geralmente a gerenciadora consegue estabelecer algum contato com o motorista. Verdade. As gerenciadoras hoje, elas têm células, né? E quando tem geralmente um evento, sai do operador, né? E vai para um gerente, né? Fazer um É, tratamento. E tem algumas que tem até uma central de risco, que é onde está, vamos dizer assim, o meio do furacão. é isso mesmo, João. Dependendo da estrutura da gerenciadora, ou o operador, se for uma gerenciadora pequena, o próprio operador acaba fazendo isso. Ou às vezes até uma central própria, né? Aham. Acaba fazendo de tudo. Se é uma gerenciadora maior, com mais estrutura, realmente sai esse problema, né? O evento Vento. sai da estrutura do operador e vai para uma outra linha, uma linha que eles chamam até com profissionais mais experientes, ou um gerente, como você falou, ou pessoas que são dedicadas para acionamento de pronta resposta, acionamento policial, acionamento de outras pronta-respostas de isca, se houver, etc. Então, eles já têm um treinamento e uma experiência adequada para lidar com esse tipo de situação. Conseguiu restabelecer toda a viagem, o contato com o motorista, essa viagem volta para a grade do operador continuar o monitoramento. Caso contrário, fica nessa sala de UTI, né? Até o evento ser tratado, acompanha o BO com o motorista, faz todo o reporte para a seguradora, enfim. E esses fatos sempre estão lá no relatório, né, do equipamento. Tem como comprovar isso. Essa questão do pronta-resposta, eu já tive alguns casos que se comprovou até com a listagem telefônica, né? E Isso mesmo. a gerenciadora ligou no horário para tal número que era policial, para outro número que era um pronta-resposta. Eles É, têm todos esses registros. Em geral, João, não costuma vir compor no relatório, eles relatam isso. Mas, se for necessário, a gerenciadora comprovar o acionamento policial, o acionamento do pronta-resposta, eles têm toda as gravações telefônicas. Ô, Miriam, uma questão. Quando a gente fala de gerenciamento de risco, fala de evento, a gente fala de sinistro, certo? Uhum. A área de sinistro da seguradora, elas têm essa leitura de GR como, não lógico, como o especialista, mas um conhecimento, porque Relatórios? de relatório. Eu digo porque sinistro é o produto da seguradora, né? Uhum. E o que eu sinto muito pelos segurados e alguns, às vezes, corretores mesmo, parceiros, amigos, eles têm um medo do sinistro, né? Sabe, aquela fantasia, não é verdade, a gente já falei isso para muitas vezes, que a seguradora tenta achar alguma coisa para não pagar. Não, não é isso. Não, Ela não, tem. não. Seguradora, Departamento de Sinistro tem uma norma, ela precisa pedir documentação, você tem, Exatamente. né? Precisa ser comprovado que o veículo estava rastreado e monitorado, né? Não, exato. Imagina, João, se a área de sinistro não tem conhecimento e ela acaba pagando qualquer evento, até evento indevido. Isso prejudica a pólice de um embarcador, por exemplo. A seguradora perde, né, o direito de agir regressivamente contra o causador, porque aí ela vai entender que aquele sinistro está de acordo, não é? E não vai atrás do causador. Então, as pessoas que estão na área de sinistro,
elas têm sim, tem que ter um conhecimento de leitura de relatórios e toda documentação que o segurado possuir, ela deve enviar à seguradora, porque os analistas eles vão montar uma linha de raciocínio. Eles precisam de todas as documentações para comprovar que todas as etapas elas foram devidamente cumpridas. Entendi. Eu acho que dá para a gente fazer uma live aqui só de sinistros e cases, mas só para É. exemplificar isso, né? Eu tive um sinistro onde o transportador ele emitiu, Aham, né, o conhecimento certo, e a SM do ponto A até o ponto B. E no meio do perfeito. caminho, ele fez uma parada para distribuição. Perfeito. Certo. Só que o transportador entendeu que ao chegar nesse ponto intermediário, ali se encerraria a viagem e a regra de GR mudaria. Mas só que não, porque o veículo era o mesmo, o motorista era o mesmo, ele só fez uma parada ali. E fez uma parada para fazer uma entrega e depois ele ia Ok, até o destino final fazer outra entrega. ok, Então, entendi. a documentação, por isso que eu falo que as documentações são extremamente importantes no momento do sinistro para compor toda a linha de raciocínio. E ela sempre precisa, a operação do segurado sempre precisa estar em conformidade com a pólice ou com o PGR, Plano de Gerenciamento de Riscos. Isso Se, aí. se tiver descasado a operação com o PGR ou a apólice, o corretor precisa ir até a seguradora ou solicitar a gerenciadora para fazer um desenho e apresentar isso até a seguradora. Porque no momento do sinistro, a operação não bate com o que está escrito. E aí fica essa sensação, João, Não, que a é, seguradora não quer pagar. Muito pelo contrário, o negócio da seguradora é é pagar os pagar já. sinistros, mas os sinistros devidos. Os que Perfeito. não são devidos, não é para se pagar, ou ela precisa encontrar o respectivo causador e cobrar, fazer a cobrança. Lembrando que todas as vezes que há um ressarcimento de um terceiro, esse ressarcimento retorna para a pólice do segurado. Então, Perfeito. para que o segurado não tenha ou reduza o seu prejuízo. Por isso a importância da área de sinistro e todas as documentações elas precisam estar em conformidade, não é? Então isso é um mito de falar, a seguradora ela não quer pagar. Muito pelo contrário, a seguradora não pode ficar com o tempo, né, o sinistro com muito tempo em aberto. Elas são altamente auditadas, e qualquer sinistro que se pague indevidamente prejudica o nosso cliente, prejudica o segurado. Verdade. Ô, Miriam, eu também já tive alguns casos aí dessa questão de regulação. Você falou uma coisa que eu tive também um sinistro, que o segurado tinha, era uma transferência, ponto A ao ponto B, Uhum, só que o ponto B tinha horário e agendamento. E ele certo. chegou no Rio de Janeiro para entregar a carga, era uma loja de material de construção, mercadoria era cabos. E aí o transportador fez o quê? Deu o fim de viagem Nossa. sem entregar mercadoria e foi pernoitar no posto de gasolina. Roubaram. E o engraçado é que o segurado era o embarcador, Uhum. né? O transportador não tinha DDR, né? Ele não Nossa. tinha DDR. E aí o transportador alegava que a culpa era da gerenciadora de risco. E a gerenciadora de risco falava que a culpa era do motorista, deu fim de E viagem, encerrou a viagem. né? E a, Uhum. e a transportadora falava, não, mas eu pago a gerenciadora. Se, como que você deu o fim de viagem no local que não Fora era do endereço. fora do endereço? E aí eles falou, viu, quem deu o sinal foi o motorista, não fui eu. Uhum. E aí, Essa é uma discussão, viu, João? Porque o que acontece? O transportador, ele coloca
Origem e destino geralmente é a cidade, né? Então, por isso que eu falo que a importância do agente de risco, do analista de risco, seja na seguradora, seja principalmente na gerenciadora, tem que cadastrar o ponto certo da entrega. Porque se fica um local aberto, eu cheguei na cidade, beleza, qualquer lugar da cidade pode ser o ponto de entrega. Se o É, motorista der fim de viagem, a gerenciadora não vai questionar. Então, precisa ter o ponto correto da entrega. Aí sim, se a gerenciadora permitiu o motorista dar fim de viagem fora do local da entrega, a gerenciadora deve atuar. Agora, se ficar assim, São Paulo, Rio de Janeiro, entrou no Rio de Janeiro, tá tudo certo. é, é impressionante. Ô Miriam, essa questão aí também tem a questão, a gente fala GR, equipamento, mas tem também a questão da transportadora, do embarcador, utilizar o motorista próprio ou um agregado com contrato, né? Porque esse, inclusive, era um terceiro. É, Ou seja, o terceiro fala assim: você me pediu para me levar a mercadoria lá. Chega lá, ele não quer receber. E eu não quero ficar lá. Você não quer pagar minha diária adicional. E aí fica. E a gente já viu um vídeo aí dentro de grandes empresas que o motorista sai descarregou, né? bravo, joga em qualquer lugar. Eu já vi também. O motorista ficou É, tão bravo que ele descarregou no pátio do embarcador e foi embora. é. Aí o segurado, ele vai reclamar o sinistro. Uhum. Mas não é sinistro, É né? verdade. É mais um Eu, eu, problema logístico do que. É, eu tive um caso muito engraçado no Maranhão, assim, o cara contratou a transportadora, o agregado lá, o motorista, para entregar um caminhão de fertilizante na fazenda. E falou, ó, você vai entregar no ponto A. E ele foi lá no ponto A. Só que no ponto A era a sede da fazenda. E onde era o local que tinha que Entregar? entregar, por incrível que pareça, era 100 quilômetros, que era uma fazenda gigante, ele tinha que dar uma volta. E ele ligou para a pessoa que contratou ele e falou assim: olha, eu vou até lá. Só que você me contratou para me trazer aqui. Para mim até lá é mais X, e eu vou para você. O cara falou: não, eu contratei, você tem que ir lá. Ele falou: não. Ele pegou, tirou. Eu sei porque veio todo. Ele tirou Aham. foto, o endereço, ele mandou a localização, batia. Olha Ele só. falou assim, ó, aí o motorista falou assim, eu te dou 10 minutos para você pensar. Aí o cara falou, não, não vou pensar. Ele falou, tá bom. Era um caminhão basculante. Ele deu a Nossa, ré, ergueu. ergueu, e aí o segurado queria cobrar da gente, na época da seguradora, a gente era corretor, da seguradora, para fazer recarregar em um outro caminhão, Nossa, transbordo e o frete. E falava assim, não é, ó, isso não é é uma questão sinistro. comercial, não é sinistro, não foi um evento decorrente do transporte. Mas também tem essa questão da gestão, né? Quando você tem um motorista agregado, que presta um serviço adequado, um motorista próprio, muitas vezes também a gente tem alguns terceiros que são caminhoneiros de verdade, né? É verdade. Escolher o profissional pela qual ele está entregando o produto dele é de extrema importância. Você tem alguns segmentos que são extremamente especializados, não tem condições de contratar qualquer motorista. Então, isso você tem total razão. É que às vezes, dependendo do volume, né, ou da safra, tem alta demanda, o transportador acaba contratando qualquer motorista, nem ao menos Qualquer. pergunta se o motorista tem experiência com aquele tipo de produto, se conhece a rota. Ele Perfeito. não pergunta absolutamente nada. É apenas preço. E acaba Preço. pagando caro. Frete de retorno. É muito importante. Mira, nós estamos chegando no final aqui, mas eu quero até Já? fazer um comentário. Passa rápido. É até legal falar dessa questão de gestão. Eu tive no segurado numa prospecção nessa semana, e esse segurado tá com problema agora. Por quê? Ele tinha uma condição excelente, o corretor arrumou a condição excelente, ele averba bem tudo,
Só que ele é um segmento de quê? Tubos de ferro e sacaria. Sacaria aqui, Mato Grosso, né? Pra pôr batata, suco. O forte dele é esse negócio, moldes. Certo. Só que ele tem algumas operações de usinagem para usina de cana e tem umas máquinas grandes. Pegou uma máquina, tinha uma máquina para transportar, para levar para a Bahia. Saindo de Piracicaba, levar para a Bahia. Aí entra o que você acabou de falar, preço. Uma máquina. Ele contratou um motorista, terceiro, não tinha experiência com Nossa. máquina. O que aconteceu? A primeira curva, a máquina deitou. Tombou. 900 mil de prejuízo. Nossa, olha só. Aí que entra a questão. A seguradora foi, pagou e falou: vem aqui, sua condição não é mais essa. Muda tudo. É, Muda agravou a tudo. apólice, agravou o Gravou a risco. pólice, agora a máquina, ele quer um motorista diferenciado, mandou fazer aquela análise de cadastro consulta, porque também teve um roubo logo em sequência, tem que ter uma análise diferente de vitimilidade, essas questões, Etimologia. vitimologia. E aí ele procurou, falou, pô, você precisa me ajudar. Eu falei, mas te ajudar como, cara? Ah, eles estão tirando minha condição, eu vou perder mercado. Eu falei, e o que você ganhou economizando com esses motoristas que não tinha? É, Ou seja, experiência. era o mínimo. Ele podia colocar até lá naquelas redes que coloca, fecha, preciso de motorista para máquina que tenha experiência com máquina. Exatamente. Não, simplesmente pegou lá, nada contra, mas o rapaz transportava cenoura, o cara ia muito pro Ceasa. Olha só. É outro comportamento, o caminhão se comporta diferente. Cada tipo de produto é diferente. Líquido, carga viva ou eletrônicos, você atrai um tipo de ou de disposição ou até mesmo forma de condução. Você não entra numa curva transportando líquido, carga viva ou carga batida da mesma forma. Não Jamais. Tanto entra. que carga viva de porco, você tem as grades para até todo mundo não ir para um lado e ter o contrapeso. Senão, toma Exatamente. parado, o caminhão toma parado. Parado. Então, o motorista, ele precisa ser também qualificado e Verdade. especializado. Começa dando viagens curtas para o motorista, por exemplo. Se ele não tem experiência, começa dando uma viagem mais curta a ele, uma rota menos crítica, até para que ele pegue experiência e ele possa fazer outros tipos de viagens. Mas quando não se tem um comprometimento, um compromisso do segurado em tomar conta do produto dele, porque ele precisa ter consciência, João, que ele tem um contrato lá na ponta que ele precisa cumprir. Sim, E não é para qualquer um, você não convida qualquer pessoa na sua casa, não é verdade? perfeito, é isso E mesmo. você não entrega o seu carro para qualquer um. Você entrega o seu carro, você empresta o seu carro para as pessoas que você conhece. Então, no transportador, funciona da mesma forma. Ele não pode entregar o produto dele para qualquer motorista. Verdade. Precisa ter, no mínimo, um briefing com esse motorista, explicar todos os pontos. Verdade. Miriam, sensacional esse bate-papo aqui. É muito legal falar de GR, falar de transporte, falar dessas ocorrências, né? É, Porque a gente vai aprendendo. Pena que o tempo é curto e estamos chegando ao fim. ao fim. Mas Mas faremos vamos ter outras. mais. Faremos, com certeza. Queria agradecer a todos que participaram aqui da nossa live, que deu um joinha lá. Siga a gente, bem mentorias e cursos, para que a gente possa ajudar mais e expandir o conhecimento de todos. É isso aí. Um forte abraço, Miriam. Abraço, João. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, Tchau. tchau.